Olá, hoje vamos conversar sobre gestão pública com um convidado muito especial. Meu convidado de hoje veio de Namuc, Minas Gerais, filho do seu Raimundo, da dona Zeilda, casado com a Adriana, pai do Lucas, do Brian, do Zaf, cursa gestão pública e foi secretário de obras da prefeita Fátima. Eleito vereador com 2.646 votos em Novo Hamburgo, é o presidente da nossa Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, secretário, ex-secretário, hoje presidente da Câmara, vereador Raizer Ferreira. Que honra de ter comigo aqui. Obrigado, Rodrigão. Para mim é um prazer estar aqui sempre na Vale TV, principalmente aqui no Conversa de Peso. A gente já participou de outros programas aqui e é um prazer estar falando contigo aqui no E me caiu os butiá do bolso, porque são 1000 entrevistas e eu tinha certeza que eu já tinha, evidentemente, Conversei nesse espaço, dedicadamente, com cada um dos secretários da prefeita Fátima, assim como o Filo também, com o ex-prefeito Luiz Laumann, os dois governos nesses 8 anos de conversa de peso. Mas que honra poder conversar contigo sobre isso tudo. Mas eu não quero falar de Fátima, de Novo Hamburgo agora. Vamos falar de Namuc antes disso. Ah, de Namuc. Ah, que legal. Cidade onde eu nasci. Morei até meus 20 anos, 19, 20 anos, quando eu vim para cá. Uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Quantos habitantes? Cerca hoje 40 mil, 40. Não é tão pequena assim, então. No máximo uns 40 mil habitantes, 45 no máximo. É uma cidade de interior, distante da capital Belo Horizonte, cerca de 650 quilômetros. Já o nordeste do estado de Minas, já na divisa da Bahia. As pessoas perguntam, você é de Minas mesmo? Porque seu sotaque ainda arrasta um pouco para o nordeste. Mas é porque faz divisa com a Bahia lá. E eu estou aqui há 21 anos e não perdi o sotaque. As pessoas falam assim, mas você está aqui, chegou essa semana? Chegou o mês passado, né? Uma região que sofre muito com pobreza, secas, né? Secas. É uma região forte na criação, na pecuária, né? Criação de gado. E nos últimos 10 anos, 15 anos, se fortaleceu muito também com o plantio de eucaliptos, até por conta da Bahia Sul, que era uma celulose aqui de Guaíba, que foi para lá, para a região. Está na Bahia, mas abrange todo uns 100 a 200 quilômetros de raio com plantio de eucalipto para a sua celulose. A Bahia Sul foi vendida, hoje é a Suzano que comanda lá a região lá. E a sua geração de renda está prioritariamente, né, o que mais gera renda lá é o comércio da cidade, um pequeno comércio, mas uma cidade muito querida. Cidade de interior, com essa quantidade de habitantes, a gente conhece quase todo mundo, né? E vivi minha infância ali com muitos amigos, foi uma história bem interessante de se contar. Agora, é claro que esse nome Raizer, ele é alemão. Não, nem passa perto. A maioria das pessoas perguntam, Rodrigão, mas eu queria entender de qual é a origem, mas a gente entende que deve ser alemão, mas de qual família, né? Por que é Raizer? Muita gente acha que é sobrenome, né? Acha que é sobrenome. Aí pergunta o primeiro nome, né? Eu falei, não, é o primeiro nome, mas o primeiro nome. Aí o primeiro nome. É coisa de nordestino, eu acho, sabe? Nordestino tem uma mania de pegar e juntar nome, né? Pelo menos é o que a gente acha lá, não sei se na região do sul também costuma se fazer isso. Então, meu pai chama Raimundo, minha mãe chama Zeilda. E aí, ainda eles falam que ainda estudavam juntos na formação de contabilidade, são 2 contadores. E aí eles falavam assim, se a gente casar, como é que vai ser o nome dos nossos filhos? Primeiro nós vamos fazer um negócio aqui diferente. Vamos pegar Rai de Raimundo, Zé de Zeilda e ficou um negócio meio sem fim, sabe? Raizer. Aí jogaram um R no final e fecharam, não. Tá batizado o guri. Um nome universal, sem sombra de dúvidas, e uma bela história. Ô Raizer, como é que foi essa chegada aqui na nossa região? O que te fez vir para cá? Eu trabalhei na área do calçado, mas é uma relação muito
muito legal, mas ao mesmo tempo parecia estar conversando com a situação que era Novo Hamburgo e não era muito bem assim. Eu trabalhei na área do calçado por um ano e meio, com 18, 19 anos, uma loja de calçados. E logo depois eu recebi, meu pai trabalhou junto com outro amigo dele num conglomerado de fazendas, e o filho dele veio morar no Rio Grande do Sul. E como eu estava administrando esse escritório, trabalhando no escritório na área de calçado, até achei que eu estava sendo convidado para trabalhar na área do calçado quando recebi um convite para vir para o Rio Grande do Sul. Esse rapaz estava com dificuldade de ter uma pessoa no escritório dele para poder comandar. Recebi o convite através do pai dele, falou com meu pai, para poder, vamos levar teu guri para o Rio Grande do Sul, porque meu guri está dando bem lá. Aonde? Um sonho, né? Mas será que falou assim, conhecer. Vamos levar esse guri? Será que ele falou guri? Guri não, esse menino. Menino. Esse menino, lá em Minas Gerais não fala guri, né? Vamos levar esse menino lá. Tu já tá falando guri. Menino já ficou para trás. Já. Aí, vamos levar esse menino lá pro Rio Grande do Sul, Raimundo, para poder ver se ele dá certo para trabalhar com o Márcio e tal. Ele tem um escritório lá, tá indo bem, ele trabalhava em São Paulo e agora abriu uma filial em Novo Hamburgo. E tá precisando de uma pessoa para poder trabalhar lá no escritório e parece que seu guri tá dando, seu menino tá dando certo no escritório de uma das maiores lojas lá da cidade. E aí eram 5 lojas e aí ele falou assim, eu acho que vai dar certo para trabalhar lá com meu filho. E foi assim, surgiu o convite em 99, eu tinha 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos. E isso em setembro, outubro e em janeiro. Em fevereiro do ano de 2000, eu peguei o carro e vim para cá, peguei uma carona, vim de carona, vim para cá, para o Rio Grande do Sul, com aquele sentimento de que eram novos ares, novas oportunidades, que eu ia ter condição de crescer, que era uma cidade grande, que talvez eu possa ser que, através do turismo, eu pudesse... na minha idade, quando eu me tornasse adulto, passear aqui, mas era um sonho conhecer o Rio Grande do Sul. E cheguei aqui para trabalhar com um representante comercial, na verdade, tomando conta desse escritório de representação comercial, que trabalhava com vendas na área de cosméticos, cama, mesa e banho, diversas coisas. Tinha cerca de 40 vendedores e eu me tornei o gerente, com 20 anos, de 40, 45 vendedores aproximadamente aqui, que atendia várias cidades aqui do Sul. Eu costumo dizer, Rodrigo, que eu conheço mais cidades do Rio Grande do Sul do que cidades de Minas Gerais. Nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, acho que uns 400 eu conheço. Então tu conhece mais que quase todos os gaúchos, inclusive. Eu acho que mais de 400 municípios eu conheço, porque eu lidei viajando muito, e trabalhando com representação e abrindo espaços de representação. Tu até o início da campanha da primeira eleição da prefeita Fátima, tu não tinha uma grande relação com ela? Nenhuma. Tu sabia que existia Fátima? Não sabia nem que existia Fátima. Não, é uma coisa assim que depois tu pode conversar que o com ela. Marcelo, nosso primeiro cavalheiro, me perdoe, mas foi um amor à primeira vista, assim? A gente não consegue porque entender... Ela, de fato, que valores ela enxergou no Reiser que ela puxou tu para debaixo? Quando em 2013, só para poder falar um pouquinho da política na minha vida, em 2013 eu era muito de sentar no sofá e reclamar da política, sabe? E eu falei assim, por que eu não posso, talvez de dentro, tentar ajudar um pouco? E eu tentava fazer algum trabalho social através da igreja, através dos movimentos sociais que a gente tinha na igreja e tal. Mas eu falava assim, poxa, mas um político pode fazer talvez um pouco mais do que a gente faz aqui, né? Para contribuir, dar caminhos e tal. Em 2013 eu fui para um partido muito pequeno, PTdoB, me filiei lá e trabalhei com a condição de... Me convidaram para ser candidato a deputado estadual, eu não sabia nem o que era isso, e eu fui. Fiz 1.499 votos, sem conhecer quase nada, da política e tal. E aí comecei a gostar de participar das questões sociais da cidade, né? Das questões que movem a política na cidade.
e me tornei presidente do município aqui desse partido, PTdoB, que hoje é o Avante. E com isso, nós começamos uma caminhada de pequenos partidos para que a gente pudesse pensar em que candidato nós apoiaríamos em 2016. E a gente conhecia alguns nomes na cidade, mas dentro desses pequenos partidos, uma das decisões que nós tomamos é que ninguém que estava sentado como os presidentes e seus filiados, ninguém ia fazer nenhum tipo de exigência a nenhum candidato. Ninguém queria espaço, ninguém queria nada. Queria um governo, queria um candidato que oferecesse a condição de restaurar o sentimento de pertencimento da cidade, dar um valor para a cidade, trazer os velhos tempos da cidade. Porque o que eu mais ouvia, talvez eu cheguei aqui, já havia passado esse momento, esse time já tinha ido, é que Novo Hamburgo foi, Novo Hamburgo, a gente precisava resgatar isso, né? Então, essa foi a conversa entre nós como partido. E em 2016, listamos os candidatos que iríamos visitar, 8 partidos, inclusive, na época o PTdoB, hoje Avante, que eu era o presidente, e sentamos com todos eles. E no dia de sentar com a prefeita Fátima, com a candidata Fátima, eu vou te falar que eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia quem era. E eu também, por ser muito novo na política na cidade, quase todos eu conhecia só pelo nome. E eu fiz um pedido a ela. Ela falou assim, eu queria entender o que vocês querem, mas engraçado é que ela condicionou o que vocês querem no dia. E isso para mim já bastou. Ela falou assim, eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho. Eu não tenho um governo, eu ainda não tenho. O que eu quero, olha só o que ela falou no dia. O que eu quero é restabelecer um crescimento na cidade. Eu tenho um projeto para que nós possamos cuidar da nossa cidade. E o que eu quero pedir a vocês é um apoio para que a gente possa construir isso junto. Se eu puder contar com vocês com isso, eu vou fazer de tudo para que nós possamos, de certa forma, contribuir para que vocês todos façam parte desse projeto. Mas eu não tenho nada para dividir porque eu não sou dono de nada e eu não tenho um executivo, eu não tenho nada. Então eu não ofereço nada a não ser trabalho. Isso para mim bastou. Para mim, ali, eu já tinha meu candidato. Mas claro, nós tínhamos que ouvir todos os outros e tal, cada um com suas especialidades, com seus discursos. E eu fiz um pedido para ela aquele dia. Eu falei assim, prefeita Fátima, eu acredito muito na fé, muito em Deus. E eu acredito que tudo caminha num paralelo muito perto. Em nós acreditarmos, colocarmos nossas esperanças, fé em Deus, acreditar que Ele coordena todas as coisas. E, ao mesmo tempo, trabalhar muito. Ter um executivo que faça as coisas. Eu queria pedir à senhora uma autorização, um pedido. Eu quero fazer um pedido só. E o resto a senhora já me deixou claro o que a senhora vai fazer. Ela falou, qual o pedido que tu quer fazer, Raiza? Eu quero pedir para que a senhora autorize que o gabinete da prefeita, que é a maior autoridade da cidade, possa receber as autoridades eclesiásticas da cidade. Seja padre, seja pastor, seja o que seja, possa estar lá para poder dar uma palavra para a senhora, que se for prefeita, para orar pelo município, para abençoar a nossa cidade. Eu queria só isso da senhora. O restante eu sei que, pela fala da senhora, a senhora vai ter o compromisso de fazer. Ela falou, não, mas está feito, eu sou presidente dos empresários, agora eu não vou saber a nomenclatura não era da CI, da Igreja Católica. Você está conversando na mesma vontade que eu tenho. Aí eu falei assim, ponto. E a partir disso nós começamos uma conversa. E eu acho que essa conversa se tornou uma amizade que, eu vou te falar assim, parece que nós nos conhecemos há 40 anos. Né? E me surpreendi que depois das eleições ela me convidou para que a gente pudesse fazer as agendas com os vereadores, em 2016 isso, e depois com as entidades. Eu lembro como hoje, que a nossa primeira reunião foi com toda a Caixa Econômica Federal, com todos os diretores da Caixa Econômica Federal, para que não perdesse o recurso de 150 milhões, para que a gente pudesse fazer o tratamento de esgoto da cidade, que era um contrato também que já havia sido perdido, que foi recuperado nesse acordo dessa primeira reunião, logo na primeira semana, logo depois das eleições. Essa foi nossa primeira reunião oficial, vamos dizer assim, como
prefeita eleita. E até então, Rodrigo, até dezembro, eu trabalhei com ela sem saber o que eu ia ser. E em dezembro, lá 2 meses trabalhando, 3, eu falei assim, meu Deus, será que ela vai me convidar para o governo? E aí ela, pela uma boa surpresa, né? Uma boa surpresa, ela me convidou para ser o chefe de gabinete dela. Chefe de gabinete. Tem que ter muita confiança para levar o cara para o lado, para a sala do lado, aliás, para a mesa do lado em muitos momentos. Eu sou muito agradecido pela confiança. Que valores são esses que ela enxergou em ti, Raizer? Ai, eu não sei dizer. Eu acredito que a gente pensa muito parecido. Eu sou muito transparente. Eu sou de falar. Eu não consigo entender. Essa é uma escolha muito pessoal, né, Rodrigo? Como eu vou dizer o que ela enxergou? Ela na próxima como eu vez, vou dizer então. o que ela enxergou para me convidar para esse cargo? Né? Mas é fato que daí veio o convite no momento seguinte para tocar talvez a secretaria mais importante da cidade no curto prazo, que são as obras, né? Que é o buraco na rua, que é aquela coisa que incomoda a gente todo dia, que é aquela coisa que não acontece muitas vezes e que Novo Hamburgo estava com um problema muito sério na sua malha viária, na parte pluvial, né? Tem muita coisa para ser feita sempre na nossa cidade. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, até chegar à presença da Câmara. Hoje, numa conversa de peso com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, Raizer Ferreira. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o nosso vereador, presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, vereador Raizer Ferreira, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio da Lockfair Fechaduras e Acessórios. Vereador, e aí veio o convite para ser secretário, talvez da pasta mais importante. Evidentemente que neste momento a saúde é importantíssima. Naquele momento que vocês chegavam, a segurança pública bombava, né? Pegava demais. E a educação é esse espaço da nossa vida que a gente tem certeza que não vai vencer um novo Brasil se não for através dela. Mas o que dói todo dia é o buraco na rua, é a falta da ponte que caiu, que demora para ser reconstruída, é a falta de planejamento para a cidade, para o futuro dela. Passa por ali a zeladoria da cidade, de certa forma. Eu recordo muito do trabalho que vocês fizeram contra o lixo, por exemplo, que é jogado nas regiões vicinais e tu dizendo assim, não, nós vamos fazer isso aí, as pessoas não vão voltar lá para jogar lixo, não vamos jogar lixo lá. Em vários lugares funcionou exatamente assim, muito bem funcionado. Claro que depende de muita coisa e aí volta a educação. Foi muito importante essa etapa para tu chegares à Câmara de Vereadores, sem sombra de dúvidas, né? É sempre um cartão de visitas muito bom, mas isso só acontece com quem trabalha, né, secretário? É verdade. Sabe uma das coisas que eu ouvi muito lá, Rodrigo, foi que logo perto das eleições, só nesse tópico com relação ao que tu falou,
logo perto das eleições, as pessoas falaram assim, não te anima muito, Raizer, porque nunca ninguém, como secretário, conseguiu se eleger a vereador. Eu sou a quebra de algumas situações, né? A quebra desses conceitos, né? Que existiam. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, para mim, foi uma honra muito grande também estar na Secretaria de Obras, porque eu não caí de paraquedas. Eu tinha uma relação e ainda tenho uma boa relação com todos os secretários, mas naquele momento eu tinha uma relação muito próxima com todos eles e uma relação de ajudar a construir soluções para todas as pastas. E uma das pastas que eu ajudei muito a construir solução como chefe de gabinete foi a Secretaria de Obras. Todo o recurso que vinha do BID e destinado a todas as pastas ou as áreas que estava esse recurso vinculado, era coordenado pelo gabinete. Então, eu tinha uma gestão direta sobre as ações do que acontecia com o valor que veio financiado do BID. Então, os valores que eu, em 2017, 2018, fui em Brasília, 19, 20, eu passei os 4 anos indo a Brasília buscar dinheiro, passar o Pires lá, né? Eu tinha trago em 2017, 2018, uma soma já de 6 milhões de reais em emendas parlamentares e eu vou te falar que cerca de 70% delas estavam incluídas as obras da cidade, né? E conheci muito a infraestrutura da nossa cidade. Hoje eu entendo todas as necessidades que tem na área de drenagem, na área de malha viária, na área de iluminação pública, nos nossos parques. Nós temos uma demanda enorme na nossa cidade, uma cidade muito grande, temos mais de 100 praças, temos mais de 2.000 ruas, nós temos uma necessidade, pelo menos mapeado hoje, pelo menos mais umas 15 a 20 áreas com um sistema de drenagem muito ruim, com obras que giram em torno de 20 milhões. Então, eu tenho um pouco de conhecimento, já aprendi estando chefe de gabinete, e quando cheguei na Secretaria de Obras, eu sabia exatamente, ou quase exatamente, em como a gente atacar as situações que eram mais graves na nossa cidade. E o desafio de fazer toda a reformulação do centro da cidade doendo o mínimo possível nas nossas empresas, no nosso comércio. Com certeza. Que, claro, tu ouviu muita coisa nesse período, muita coisa. Mas que também eu acompanhei 3, 4 situações ali, pelo menos, de soluções fantásticas que vocês deram com muita agilidade, junto com a equipe da empresa também, mas com o teu protagonismo de soluções mesmo, né? Eu acredito que eu fui uma pessoa de muita sorte. Aquilo ali te deu mais né? dor de cabeça ou mais alegria, hein? No momento, dor de cabeça, porque depois muita alegria. Foi um período difícil, né? Eu acreditava na solução e eu sabia que aquilo ali ia estar, depois de pronto, ia trazer muita alegria para a cidade. Então, passar por essa dor de cabeça era um processo, né? De estar às 5h30 da manhã lá com repórteres da RBS ou de outras, sabe? E de várias outras situações, de que eu não chego na minha casa, que a máquina bateu na minha placa porque eu não consigo estacionamento, porque eu fiz uma coisa diferente. Na saída do Faisal como secretário, eu montei um plano de estratégia para que aproximasse o comerciante mais de nós, da direção da obra. E aí eu visitei loja por loja e deixei um cartão de visita meu, com meu celular, para que a pessoa pudesse ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pessoal ligava mesmo, né? Ele ligava mesmo. eu apanhei, Rodrigo, assim, meu couro eu tinha que passar creme todo dia, porque tirava a casquinha. E assim, ó, naquele momento, Rodrigo, sabe que assim, ó, eu vivi um processo de um momento de estresse muito alto, porque eu estava tocando 40 obras, automaticamente, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, era a obra do centro, mais 30 e poucas obras, entre escolas, unidades de saúde, e pequenas obras, grandes obras, asfaltamento, disputando, criando contratos, licitações, para que a gente pudesse tocar recursos que a gente havia conseguido. Então, assim, eu tive por 2 anos nessa pasta e sou muito feliz em dizer que em 2 anos nós entregamos mais de 100 obras, inclusive a obra do centro.
eu fico lisonjeado com isso, né? Criamos algumas situações de solução permanente. Nós tínhamos um problema de buracos na cidade muito grande. Abria 100 buracos, tapava 10, 20. A gente não tinha uma resolução tão alta com relação aos buracos da cidade. Depois de 5 meses que a gente assumiu, um modelo que a gente criou para que a gente pudesse tapar os buracos da cidade, acabou o problema. Ninguém mais reclama disso. Não que não tenha, né, gente? Não é que não tenha buraco, mas uma coisa era você só ter buraco, né? A Hebe veio para cá, lembra quando a Hebe veio e destacou isso aqui, muito então, chato, assim, né? isso a gente resolveu o problema na cidade. Uma questão também que a gente resolveu foi uma gestão dos contratos de iluminação, que agora ainda ficou melhor. Dentro dos contratos de iluminação da cidade, a gente demorava cerca de 30 dias, 60 dias para que a gente pudesse fazer um atendimento para uma troca de lâmpada e tudo mais. Hoje nós não passamos de uma semana. Hoje qualquer demanda na área de iluminação não se passa de uma semana. E uma ideia que a gente teve lá atrás foi que a gente pudesse ter um contrato guarda-chuva para que a gente pudesse atender até instalação de poste. É difícil vocês não trocarem uma lâmpada com menos de 48 horas, né? Difícil. Eu falo uma semana, mas a gente está falando 24 horas é normal. 24 horas, 48 horas no máximo a gente está trocando e acho resolvendo. que o telespectador tiver algum problema, merece trazer isso para a Vale TV para a gente trazer isso para o ar. Porque eu não... Com certeza. Eu falo uma semana, Rodrigo, isso porque para a gente abrir um espaço. Mas é isso aí. Em 48 horas difícil. No máximo a gente hoje tem uma solução muito rápida. E aí o que a gente vê é que, como presidente da Câmara, tu chega lá com teus 2.646 votos, uma votação muito expressiva, né? Primeira eleição chegando firme e forte, é eleito presidente da Câmara de Vereadores, evidentemente com o apoio da base do governo. Com unanimidade, foram todos com o apoio os votos, da base do governo que fechou que também é uma coisa rara na nossa Câmara, essa unanimidade, né? O que a gente enxerga, a maior parte das vezes, é uma disputa muito mais acirrada. Com alguns pontos que me destacam, assim, a gente vê a defesa do mandato muito focado em várias questões da mulher, defesa do meio ambiente, a zeladoria da cidade acompanhando firme e forte isso, continua querendo estar muito próximo das obras, né, e atendendo essas necessidades. Eu recordo no momento que o empresário pediu um trabalho para o Raizer tarde da noite, acompanhei isso também de perto, que era um buraco que apareceu na calçada da empresa dele, eram 11 e pouco da noite, e às 9 horas da manhã o Raizer mandou a imagem da equipe trabalhando lá no dia seguinte, e isso muito tempo antes da eleição, enfim. Vereador, como faz para fazer com que o trabalho do vereador valha a pena? Como faz para fazer com que ele possa ser mais do que um despachante da cidade, né? A gente viu vocês devolverem agora R$1 milhão para a prefeitura. Imagino que isso deve incomodar bastante gente, porque... E tu me falava em off que o teu desafio é muito mais do que isso nos próximos meses, até o final do teu mandato. Sim. Porque também tem corporativismo aí, porque também tem a necessidade de fazer reformas, manutenção dos espaços, o aparelhamento do legislativo, que é uma coisa que incomoda a todos nós, né? Tu, como cidadão, com certeza também te perguntava, pô, o que esses caras fazem pela gente, por que precisa de uma estrutura tão grande? Como tu resolve todas essas coisas e trabalha tudo isso para poder dar a resposta que o nosso cidadão merece? O vereador, ele tem a sua função muito específica. A função do vereador é legislar, né, produzir leis que possam trazer resultados eficazes para a nossa comunidade, né, e também fiscalizar o executivo na execução do seu orçamento e entrega de serviço. Ponto. Mas o vereador, ele pode e deve, na verdade, ele é demandado para poder fazer muitas outras coisas, né? Inclusive, quando ele é eleito por aquela região, pelo bairro dele, a qual ele está focado em seu mandato, talvez ali naquela região, ele atende a população em casa, é o cara que mais está perto da população para poder receber essa demanda, né, de alguém doente, como pode ser feito, qual o caminho que eu pego, como é que eu posso resolver isso. Essa é uma situação muito comum que o vereador enfrenta
como é que, Heiser, demanda de Heiser, como é que eu faço para poder encaminhar um pedido de protocolo ou pedido de providência, para que eu possa trocar a luz, para que eu possa tapar o buraco. Então, é a pessoa que faz a vistoria da cidade, né? Mas temos ali, Rodrigo, na Câmara de Vereadores, um orçamento que ele sempre é previsto. Esse ano eu vou fazer o orçamento junto com a equipe para o próximo presidente, né? Mas é o presidente que entende o que ele deve executar ou não deve executar. Logo que eu cheguei como presidente ali, eu fiz uma leitura de todo o orçamento que a gente tem na Câmara de Vereadores e chamei todos os vereadores para uma conversa e falei assim, eu vou fazer cortes no orçamento. Por quê? Porque existem coisas que são necessárias ser feitas. As manutenções eu preciso fazer, eu não posso deixar sem as manutenções. Eu não posso deixar que a Casa do Povo, que a Câmara de Vereadores, chegue lá, você não tem uma cadeira para sentar, falte água, tem um registro quebrado no banheiro. Não posso deixar isso acontecer, né? É uma desfeita com o bem público. Mas existem coisas que eu posso deixar para fazer depois, no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde nós precisamos focar na entrega de serviço à população, nós precisamos focar na entrega de serviço, principalmente na área da saúde, que hoje consome muito do orçamento para que a gente possa atender às necessidades, principalmente com atendimento à Covid. Então, eu fiz essa conversa com os vereadores e expliquei para eles, tem a possibilidade de a gente fazer um corte muito interessante no orçamento, e eu vou apontar para vocês, é uma atribuição da mesa diretora. A mesa diretora hoje ela é composta pelo Dr. Petef como vice-presidente, o Cristiano Kohler, vereador Cristiano Kohler, como nosso primeiro secretário, e a vereadora Semilda Tida como nossa segunda secretária. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles, e que são essas pessoas, e a mim como presidente, são essas pessoas que definem o que fazer com o orçamento da casa, né? E dentro dessa... Ou seja, estava tranquilo para te resolver isso aí só entre vocês quatro. Exatamente. Mas eu também tenho comigo, e isso eu fiz como chefe de gabinete, isso eu fiz como secretário de obras, não dividir a responsabilidade da decisão. Eu dividi a execução da decisão como um fator que todo mundo precisa colaborar para que isso possa acontecer. Então, eu não estou dividindo a responsabilidade da tomada de decisão. Estou dividindo com eles a decisão que nós estamos tomando com que a Câmara de Vereadores possa entregar ainda mais serviço para a população. E com isso, sentei com os técnicos da casa, mostrei para eles, puxei o orçamento, levei para casa, estudei todo o orçamento e falei assim, esse item. Agradeço ao Solano e à Juliana, que teve muita paciência comigo. Esses itens nós não vamos executar. Heiser, nós não vamos fazer por causa disso, por causa daquilo, e eles entenderam. Não há necessidade. E chegamos a quase 4 milhões de reais, né? Então, é possível, no momento que nós estamos passando, suspender algumas coisas que não são tão urgentes assim, para que a gente possa devolver ao Executivo e fazer uma conversa com o Executivo para que não entre só para o Caixa Livre para pagar despesas gerais, porque sempre tem despesa, mas que seja focado naquilo que os vereadores, os 14 vereadores, essa decisão poderia ter vindo também só da mesa diretora, mas colaborando e contribuindo e sendo o mais democrático possível, os 14 vereadores votassem a favor de onde poderia ser colocado esse dinheiro. Há cerca de 30 dias atrás, no final do mês de março, nós devolvemos o primeiro milhão economizado em 3 meses de presidência. Primeiro milhão economizado. E que foi destinado 100% ao Centro Covid, para que ele pudesse atender e pagar as despesas que a gente tem lá no Centro Covid. Não quer dizer que todos os valores economizados vão ao Centro Covid. Mas era o momento, né? Estava morrendo. Era o momento, era o necessário no exato momento. Hoje, nós estamos fazendo uma campanha, montando uma campanha de doação de alimentos que vai se inicializar pela Câmara de Vereadores, já com o apoio dos 14 vereadores, com a Casa Legislativa todinha, e nós, como Câmara de Vereadores, a partir da economia que nós estamos fazendo, estamos destinando, voltando esse valor, um valor de R$100 mil para o Executivo, para a Prefeitura,
foi também acordado com a prefeita Fátima, com a Secretaria da Fazenda, para que a gente pudesse comprar cestas básicas e doassem ao Banco de Alimentos, para que o Banco de Alimentos possa também suprir essa necessidade na cidade. Muito bem, uma bela iniciativa, parabéns, que bom, o pessoal do Banco de Alimentos fica feliz, porque aumentou a quantidade de bocas famintas e diminuiu muito a quantidade de pessoas que podem nos ajudar. Que bom verdade. que vocês estão conseguindo realizar isso. Evidentemente, né, vereador, tem muita coisa para a gente conversar, falamos um pouco de política, adoraria explorar esse momento, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Uma honra poder contar um pedacinho dessa história e te ouvir falar sobre a nossa cidade com tanto carinho como tu mostra. Obrigado, Rodrigo. Eu quero dizer para todo cidadão burguense que eu sou um mineirucho, como já falam, né? Eu tenho mais tempo de vida já em Novo Hamburgo do que na cidade onde eu nasci. E sou um apaixonado pela cidade de Novo Hamburgo. Meus filhos nasceram aqui, são gaúchos, os guris nasceram no Geral e no antigo São Rafael, né? Hoje o Hospital da Unimed. Eu sou um apaixonado pela cidade de Novo Hamburgo. Volto a Minas, volto para visitar os parentes que ficaram lá, para poder passear um pouco quando dá para se fazer. Mas nós temos uma cidade maravilhosa. E eu tenho certeza que nos últimos 4 anos nós desenvolvemos um trabalho na nossa cidade que dá vontade e gosto de dizer que eu sou de Novo Hamburgo, né? O centro está maravilhoso, o Parcão está maravilhoso, o Parque Floresta Imperial agora também está recebendo obras, o Parque do Trabalhador. Então, falar da nossa cidade, eu sou um apaixonado. Então, quero deixar um abraço, quero agradecer, Rodrigo, pelo convite de estar aqui na Conversa de Pessoas. Tudo bem. E volte logo até o final do mandato, do teu mandato como presidente da Câmara, vem prestar contas para a nossa comunidade de tudo que foi feito aqui. Vai ser um prazer. Hoje, numa conversa de peso com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, Raizer Ferreira. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.